Em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, nós já temos percebido que o modelo divino de tomar um povo santo para si ocorreu no Antigo Testamento por meio de famílias que eu chamaria de discipuladoras, famílias discipuladoras. Esse foi o modelo divino. A revelação foi dada a famílias, eu relembro aos meus irmãos, a nós e a nossos filhos, vocês estão lembrados? E deveria ser ensinada de uma geração a outra. Tu as inculcarás a teus filhos, os meus irmãos se recordam disso também. O caráter corporativo do modelo fica evidente. Então, aquilo que nós temos acompanhado ao longo do Antigo Testamento é isto. Há um modelo, há uma recorrência no trato divino com a humanidade, no sentido de chamar para si, separar para si, um povo santo a partir de famílias discipuladoras. Por outro lado, nós também dissemos que a face comunitária desse modelo deveria ser sopesada também com a responsabilidade do indivíduo, deixando nós certo naquela ocasião que a geração meramente natural não consiste em garantia de geração espiritual. Os meus irmãos se recordam das palavras de Jesus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Na dispensação da nova aliança não é diferente. Cada indivíduo deverá responder pessoalmente ao Evangelho por meio da fé pessoal no Salvador poderoso. Mas permanece o fato que Deus continua lidando com um povo constituído de pequenas comunidades, de pequenas igrejas, que por sua vez nada mais são do que um corpo de unidades familiares. Então, assim, o que mudou, penso eu, no que diz respeito ao modo como Deus separa para si um povo? Nada, não mudou nada. Porque nós temos uma face corporativa, Deus continua lidando com um povo constituído de famílias, e por outro lado, como no Antigo Testamento, a responsabilidade pessoal
a necessidade de cada indivíduo depositar fé no Salvador. E aí, nesse sentido, quando os profetas predisseram a nova aliança, preste atenção nisso, por favor. Os profetas predisseram a dispensação do Antigo Testamento, o modo de administração divina do Novo Testamento, eu digo. Então, quando eles predisseram a nova aliança, eles predisseram a nova aliança como a reunificação do povo de Deus. Apenas ouça, Jeremias 31, versículos 31 e 33 dizem: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, nós temos a continuidade do trato divino com um povo na profecia do Antigo Testamento a respeito daquilo que está acontecendo no Novo Testamento. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O profeta também disse: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então, a nova aliança promete a reunificação de todo o povo de Deus. Olha o que Jeremias disse no capítulo 50, versículo 4. Os meus irmãos ouçam. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Então, o que está acontecendo agora? O que está em vigor? O que está em vigor é a nova aliança. Essa nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento. E ela foi profetizada no Antigo Testamento em termos de um trato pactual corporativo com o povo. O Novo Testamento, todavia, amplia esse povo de Deus, beneficiário do novo pacto, para incluir os gentios. Então, olha o que Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Não dois rebanhos. Não há dois povos. Há um povo, um rebanho e um pastor. Então, o que o Novo Testamento faz é deixar mais claro ainda que no trato divino com a humanidade redimida, inclui-se aí um povo não judeu, não hebreu, o povo das nações gentílicas. Paulo escreve sobre esse aspecto da nova aliança como um mistério outrora oculto. Então você pode perceber que lá, nas palavras dos profetas, a referência é a Israel e a Judá, filhos de Israel e filhos de Judá. Então Paulo escreve no Novo Testamento dizendo que esse é um mistério outrora oculto, mas que agora, nos dias do apóstolo, por meio dos apóstolos de Jesus, isto foi revelado. Agora revelado. Qual é o mistério outrora oculto, agora revelado? Aspas para o apóstolo: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo. Então, veja que nós temos aqui uma novidade, uma revelação nova no Novo Testamento. Qual seja? A inclusão dos gentios no corpo do povo beneficiário do novo pacto. É notável, semelhantemente, a forma como o apóstolo João entendeu a declaração de Caifás sobre a morte de um homem pela nação. Aí eu gostaria que vocês abrissem. Acho que vale a pena vocês acompanharem na Bíblia o que está escrito em João capítulo 11, versículos 49 a 52. Me acompanhe, por favor. Isso vai ser importante para a nossa compreensão. João, capítulo 11, versículos 49. E os seguintes dizem assim: vocês estão comigo? Caifás, porém, um dentre eles,
sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Esta foi a declaração de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Veja a interpretação que João, o apóstolo, dá a essas palavras, a essa declaração. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Então a primeira coisa que você percebe é que João entende que Caifás estava profetizando. Era um descrente, mas era um descrente que, pela graça de Deus, estava dizendo ali uma declaração profética segundo a compreensão de João. Então nós temos aqui uma profecia. A profecia consiste no seguinte, segundo a interpretação de João. Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então nós temos aqui a ideia de um novo pacto corporativo, um pacto que inclui um povo. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Veja que, para João, a declaração de Caifás foi uma profecia e na interpretação do apóstolo reaparecem, primeiro, o aspecto corporativo do povo de Deus. Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E segundo, a inclusão dos gentios no povo de Deus. Veja, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então é isso, pois, a novidade extraordinária do Novo Testamento. Qual é a novidade extraordinária do Novo Testamento? Gente, é que Deus, sem abandonar o modelo de lidar com famílias e pequenas comunidades, inclui os gentios no povo da aliança. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo. Sim ou não, gente? Veja que eu virei uma página, não foi? Eu estou querendo analisar se o modelo do Antigo Testamento tem uma continuidade no Novo Testamento. Qual era o modelo do Antigo Testamento? O modelo era: Deus toma para si um povo consistindo de famílias, dentro das quais a revelação é conhecida e ensinada de uma geração a outra. Está baixo? Os meus irmãos estão me ouvindo aí? Josafá vai consertar isso. Muito bem, essa ideia é, segundo penso, corroborada em Atos capítulo 2, versículo 39, o texto que nós lemos a princípio. Nós estamos no dia de Pentecostes, Pedro prega o evangelho, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e Pedro diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, olha, imagine que você é um judeu, está no dia de Pentecostes, e ouve Pedro dizer: a promessa é para vocês, para os vossos filhos também. Como é que você, judeu, conhecendo a história do Antigo Testamento, lá no dia de Pentecostes, teria entendido isso? Eu concluo que quando os judeus ouviram Pedro dizer que a promessa é para vós e para vossos filhos, eles perceberam que Deus não tinha mudado o modo de lidar com a humanidade. Ou não? Imagine, você conhece Moisés, conhece o que Moisés ensinou a respeito, é um judeu no dia de Pentecostes e aí vem um pregador falando de coisas novas. Tem uma coisa nova acontecendo e essa promessa é para vocês e para vossos filhos. E aí você é um judeu lá na ocasião, o que você poderia dizer? Ora, você poderia concluir: Deus não havia desistido de lidar com famílias, a partir das quais retiraria para si um povo santo. E tem alguma novidade nessa declaração de Pedro que está em Atos 2,39? Tem. A novidade é que nós temos aqui, lá na parte final, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
essa declaração final claramente se refere ao chamado tanto dos judeus da diáspora, quanto também daqueles que não eram parte do Israel étnico. Quer dizer, a declaração final de Pedro inclui os gentios. E aqui nós temos a novidade. Então, qual é a novidade no trato divino com a humanidade que aparece no Novo Testamento? A inclusão dos gentios. No mais, não tem novidade. Deus está lidando corporativamente, separando para si um povo que consiste de famílias dentro das quais a revelação é nutrida e inculcada à geração seguinte. Há outras situações peculiares mencionadas no Novo Testamento que recordam claramente o antigo modelo divino de lidar com famílias e de incluí-las no contexto do povo da nova aliança. E aí eu faço a advertência somente que se mantém a necessidade de apropriação de Jesus Cristo pela fé individual. O caso do carcereiro de Filipos, por exemplo, tratado em Atos 16, os versículos 31 a 34 são importantes. Veja, o carcereiro deveria crer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus. O carcereiro deveria crer para ser salvo. Só que isso significa isto que é dito para tu e tua casa. Tu e tua casa. Versículo 31 de Atos 16. Paulo pregou a palavra de Deus, segundo o versículo 32, a ele e a todos da sua casa. A todos da sua casa. Versículo 32. Versículo 33 diz que o carcereiro foi batizado e todos os seus. E o versículo 34 diz que todos se alegraram por terem crido. Versículo 34. Então, o Salvador, veja, é oferecido ao carcereiro e a toda a sua casa, mas que, por outro lado, cada membro da família deve percorrer o mesmo caminho e nesta ordem: ouvir a palavra, crer em Jesus, ser batizado. Ouvir a palavra, crer em Jesus, ser batizado, no contexto de uma família. Então, me parece, eu, que tão equilibrado que sou, eu vejo que nós temos o aspecto corporativo, Deus continua lidando com famílias ao mesmo tempo em que há necessidade de que cada membro da família ouça o Evangelho, aprenda o Evangelho, creia no Salvador e seja batizado. Na nova aliança, por sua vez, antes disso, eu já tinha pulado aqui meu estudo. Nós temos também Lucas dizendo sobre Crispo, o principal da sinagoga de Corinto. Creu no Senhor com toda a sua casa. Atos 18, versículo 8. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que batizou a casa de Estéfanas. Deus continua lidando com famílias. Agora, digno de nota, é a diferença entre os sinais da antiga e da nova aliança. E eu quero que os meus irmãos prestem atenção nisso, porque o tema agora tangencia a questão do batismo infantil. Batismo de recém-nascidos. Devemos batizar recém-nascidos? Então, o tema tangencia agora esse ponto e eu quero a atenção de vocês. Aqui nós temos que ver a diferença entre os sinais da antiga e da nova aliança. Lá na antiga aliança, Deus instituiu a circuncisão. A circuncisão, em Gênesis 17, versículos 1 a 14. Tão próximo era o sinal da própria coisa significada, que o sinal é chamado de mini-aliança, em Gênesis 17, versículo 9. Eu já tinha feito esta observação antes. E claro que vocês se lembravam disso. O sinal da aliança consistia na circuncisão do menino, do macho, ao 8º dia de nascido. Gênesis 17, versículos 10 a 12.
E isso sinalizava que Deus estava garantindo que bênçãos, eu diria que bênçãos transitórias, estavam asseguradas aos descendentes naturais do patriarca. Versículos 6 a 8. Quais eram as bênçãos transitórias asseguradas aos descendentes de Abraão? A posse na terra, a multiplicação, vai ser pai de numerosas nações, bênçãos na própria terra. Pelo simples fato de nascer filho de Abraão, já nascia com esta segurança de ser parte de uma grande nação, de estar numa terra e de gozar as bênçãos nessa terra. Agora, a bênção concedida a Abraão, preste atenção nisso, o pacto feito com Abraão não assegurou ao patriarca que a descendência étnica do patriarca corresponderia necessariamente ao povo eleito de Deus para receber as bênçãos da vida eterna. Eu já conversei a respeito disso no encontro anterior. Nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Isso está em Romanos capítulo 9. Não pode ter dúvidas a respeito disso. Abraão teve muitos filhos e filhas que, conquanto beneficiários das bênçãos terrenas do pacto de Deus feito com ele, não eram filhos da promessa. Não eram filhos da promessa. Bom, e na nova aliança, por sua vez, não há exatamente bênçãos terrenas garantidoras ou garantidas por meio de um pacto. Preste atenção nisso. Nossos filhos não nascem com a garantia de promessas que a eles se aplicarão necessariamente em termos de bênçãos terrenas. Por exemplo, Jesus prometeu aos discípulos pouco mais que o necessário para viver dignamente no Sermão do Monte. E Jesus advertiu que no mundo seus discípulos sofreriam aflição. Então nós temos uma diferença aqui. O povo da nova aliança, a esse povo é assegurada a posse da vida eterna em Jesus Cristo, cujo sinal é o batismo. Não há, por isso, um sinal correspondente da nova aliança a ser aplicado a crianças recém-nascidas, filhas dos crentes, mas o batismo a ser ministrado aos crentes. E aí nós temos uma outra diferença, a homens e a mulheres. Então pensa comigo, lá no Antigo Testamento o sinal e a circuncisão. A quem era aplicado? Ao macho. Quando? No 8º dia. No Novo Testamento, não é apenas o sinal da nova aliança, não é apenas aplicado a homens, é aplicado a homens e mulheres. Nós temos isso, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 12. Tanto homens como mulheres eram batizados. E a outra diferença, nós não temos batismo aplicado a recém-nascidos. Por quê? Porque nós não temos bênçãos terrenas prometidas a filhos de crentes. O que nós temos é, como no Antigo Testamento, Deus continua lidando com famílias, retirando delas um povo santo para si, sem que isso signifique que todo e cada filho de todos os crentes deverão ser necessariamente cristãos e filhos de Deus. E isso está igual ao Antigo Testamento. É verdade que há um paralelismo entre o batismo e a circuncisão, na medida em que ambos os ritos foram designados por Deus para sinalizar certas promessas ao seu povo em períodos distintos da história. Eu peço que os meus irmãos abram comigo Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, onde esse paralelismo é evidenciado. Colossenses capítulo 2. Versículos 11 e 12, porque aqui nós queremos ver também esse paralelismo e queremos ver também a simetria estabelecida no Novo Testamento.
E aí os meus irmãos vão perceber que circuncisão é tratada como figura da regeneração e o batismo como sinal da nova aliança, como sinal daqueles que receberam a circuncisão de Cristo. Olha o que está em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes o que, gente? Nele também fostes circuncidados. Mas não, Paulo não está se referindo àquela circuncisão que é a promessa, né? Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, o que aconteceu com vocês? Vocês foram circuncidados. Melhor, vocês receberam a circuncisão de Cristo. O que é receber a circuncisão de Cristo? É ser despojado do corpo da carne. Em outras palavras, é ser nova criatura. Em outras palavras, é ser regenerado. É nascer de novo. É isso que Paulo está chamando de circuncisão de Cristo. E aí, Paulo continua dizendo, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No batismo. E aí aparece o sinal da circuncisão de Cristo. O sinal da regeneração, que é o batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que o batismo e a circuncisão de Cristo se relacionam como o sinal e a coisa significada, de modo que Paulo pôde dizer que ao serem batizados, e ao ser batizado nós temos o sinal, os crentes foram circuncidados, a realidade significada, ou seja, batismo indica que a circuncisão de Cristo ocorreu. Circuncisão de Cristo, isto é, regeneração, novo nascimento, nova criação em Jesus Cristo. Então nós temos uma assimetria. O batismo, pois, como sinal da nova aliança, indica que o batizando foi regenerado e é, portanto, membro do povo do pacto. Eram estes os esclarecimentos que gostaria de fazer. E a partir do que foi dito, é possível nós chegarmos às seguintes conclusões. Primeiro, o sinal da circuncisão estabelecia que bênçãos transitórias alcançavam a descendência do patriarca Abraão. Só por esse fato. É filho de Abraão, já nasce na posse de uma terra, destinado a viver numa terra prometida e gozar as bênçãos nessa terra, a ser parte de uma numerosa nação. E por isso, o sinal era aplicado a todo macho recém-nascido, ao 8º dia. Segundo, Deus continua lidando com famílias na nova aliança. Veja, eu vou repetir, gente. Deus continua lidando com famílias na nova aliança e o aspecto corporativo do Antigo Testamento não foi abandonado. E por isso, os crentes da nova aliança têm robustas razões para nutrir a expectativa que seus filhos são filhos de Deus, ou se tornarão filhos de Deus, porque é assim que Deus tem lidado com a humanidade ao longo da história. Terceiro, isso não significa, contudo, como no Antigo Testamento não significava que os filhos dos crentes sejam, ou só por esse fato, crentes, como se houvesse uma promessa a garantir que nossos filhos todos sejam, sem exceção alguma, ou venham a ser, filhos de Deus. Uma coisa é a gente verificar o modo como Deus tem feito ao longo da humanidade. Deus tem retirado para si um povo santo a partir de famílias discipuladoras. A outra coisa é a gente chegar à conclusão que há uma promessa assegurada a que todos os filhos de todos os crentes, sem exceção alguma, sejam do povo eleito de Deus. E esse tipo de coisa nós não temos. Se tivéssemos, nós ainda assim, talvez, admitíssemos o batismo de recém-nascido. Mas não há.
Quarto lugar, para terminar. O sinal da nova aliança é o batismo. Isso não tem dúvida. O batismo indica que aconteceu a circuncisão de Cristo a ser aplicado aos crentes professantes. Preste atenção nisso, deixa eu falar um pouco de história para a gente terminar. O batismo de recém-nascidos é uma prática muito antiga. Remonta do segundo século da era cristã. Lá no segundo século nós já temos notícia de prática de batismo de recém-nascido. Mas lá no segundo século, quando a prática começou a surgir, embora ela não fosse unânime, ela já aparece. Lá, o fundamento teológico era o batismo regenera. Como é o batismo que regenera, no mundo de mortalidade infantil altíssima, quanto antes batizar, melhor. Então, o fundamento teológico para a prática do batismo infantil, desde o segundo século e ao longo de toda a Idade Média, foi a doutrina da regeneração pelo batismo, que é uma doutrina ainda hoje confessada pelo catolicismo romano. Somente no século XVI, que no contexto de disputas na Suíça com os anabatistas, a prática de batismo, pensaram os reformadores, deveria ser mantida, porque isto era altamente prático. Imagine num tempo em que se não vislumbra a diferença entre igreja e Estado. Quando não há uma diferença entre igreja e Estado, quem nasce naquele território é parte de dois reinos. É parte da igreja e parte do Estado. Não se concebia no século XVI uma separação tão radical quanto a que nós temos hoje, quanto a que foi defendida somente por pequenos grupos da época, dentre os quais os independentes ou congregacionais. O que se via de um modo geral era: igreja e Estado são instituições, são situações sobrepostas praticamente. Nascer em um determinado Estado era ser parte do Estado e ser parte da igreja. Qual é a melhor maneira de se garantir isso? É o batismo. Então, houve a necessidade de se lidar com uma questão muito prática a respeito disso. O que fazer com os filhos de crentes, se eles já são parte do Estado, que é um Estado confessional? A melhor forma de lidar com isso é batizar recém-nascidos. E para isso, para resolver essa situação bastante prática, nasceu uma nova teologia, ou nasceu um novo fundamento teológico, porque reformador nenhum acreditou na regeneração pelo batismo. Isso foi descartado inteiramente. Não tem dúvida disso. Agora, precisamos batizar crianças, mas agora com outro fundamento teológico. Qual é o fundamento teológico? A teologia dos pactos, a teologia das alianças, também chamada de teologia federal, etc. Nessa situação, o paralelo entre circuncisão e batismo foi imediato, como se tivesse uma coisa do copiar e colar. Aquilo que era a circuncisão agora é o batismo, e a circuncisão, porque Deus está lidando com o povo, não é aplicada a recém-nascidos, machos, ao 8º dia. Então, de semelhante modo, o batismo deve ser aplicado aos recém-nascidos. Então, nasce um novo fundamento teológico para se manter uma situação que, na verdade, estava querendo resolver uma questão muito mais prática do que propriamente teológica. Vocês entenderam isso? Mais ou menos, né? Não se pode falar 2000 anos de história assim em 3 minutos. Mas estão colocados aqui as questões mais importantes. De nossa parte, a nossa conclusão, repito, Deus continua lidando com o povo. Deus continua lidando com famílias. Era assim no Antigo e é assim no Novo Testamento. Isto significa que em algum momento da história, alguém era filho de Deus pelo só fato
de ser filho de um crente ou de ser filho do povo da aliança? Na minha perspectiva, não. E isso não deveria ser acreditado por ninguém. Por isso, como nós não temos bênçãos automáticas asseguradas aos filhos dos crentes, nós não temos um rito no Novo Testamento, um sinal de um pacto a ser aplicado no recém-nascido. O que nós temos é um sinal a ser aplicado àquele que deposita fé pessoal no Salvador poderoso Jesus Cristo. E nós temos todas as razões do mundo para acreditar que Deus colocou na nossa casa esse povo. Quero saber se os meus irmãos me entenderam. Alguma pergunta? Sim. Certo. Certo. Não, vai não. Não. Se nós acreditarmos que a criança que Deus, as crianças que morrem na infância, elas são salvas, nós estamos apenas querendo dizer que Deus as escolheu, que elas não são salvas automaticamente pelo só fato de serem crianças, porque nós já nascemos pecadores. Isso não, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Toda criança foi predestinada. Em outras palavras, é isso aí. Mas não tem dúvida a respeito de um ponto. Nós somos filhos da ira. Ser filhos da ira significa já nascer condenado, já nascer debaixo da ira de Deus. Se as crianças, Deus as designa para receberem salvação, é porque Cristo morreu por elas. Então é um caso bem particular a respeito do que a Bíblia fala muito pouco. Filho de crente ou não crente? Agora, quando Jesus diz das crianças é o reino de Deus, eu penso que nós deveríamos ver esta fala de Jesus não significando que toda e qualquer criança é, pelo fato de sê-lo, salva. Porque senão nós iríamos dizer que todo mundo nasce salvo e perde a salvação ao longo da vida. Então é melhor matar todo mundo na infância. Se a conclusão é essa, eu vou matar esse menino antes que ele perca a salvação, porque é melhor perder uma vida de algumas décadas por aqui do que a vida eterna. Então a nossa conclusão não deve ser essa. A conclusão é: as coisas estão nas mãos de Deus. Deus determinou todas as coisas por seu conselho exclusivamente. Se crianças são abortadas, morrem na infância, em tenra infância, sem nenhum conhecimento, o que a igreja tem dito é que Deus as predestinou para a vida eterna. Não pelo fato de serem crianças, mas pelo fato de Deus as ter designado para serem beneficiárias dos méritos de Jesus. Alguma outra pergunta? Não, provavelmente nós temos um carcereiro gentil. Em Filipos, uma cidade predominantemente gentílica, então temos um carcereiro gentil ali. Atenção, gente, alguém poderia perguntar, como nós estamos tratando de batismo infantil ou não batismo infantil, né? Pedobatismo, a prática de batizar crianças recém-nascidas, ou credobatismo, a prática de batizar os crentes professantes. Como a discussão é essa, alguém poderia perguntar, pastor, e as igrejas presbiterianas e luteranas e anglicanas, etc. São igrejas evangélicas, são igrejas recomendáveis, são igrejas irmãs. Não vejo nenhuma dificuldade, nem julgo blasfema a prática de batizar crianças. Eu julgo inútil. Mas uma coisa que é inútil não significa dizer que é blasfema. O que acontece quando uma criança se batiza? Rigorosamente nada. Um gasto de água.
Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Nós não temos nem um único exemplo de batismo de recém-nascido. Usar expressões do tipo Paulo batizou a casa de Estéfanas ou toda a casa foi batizada para dizer que um recém-nascido que estava ali foi batizado é dizer mais do que o grande conjunto do Novo Testamento informa. Eu nasci presbiteriano, acho que os meus irmãos sabem, né? Esse foi um dos pontos que me retirou do presbiterianismo. E eu, sim. Na minha opinião, ela deve se batizar de novo. É aí que ela vai se batizar pela primeira vez. Na minha opinião. Discordarão disso os presbiterianos, anglicanos, etc. Pois é. Essa foi, Ivanilson, essa foi uma discussão no tempo de Calley, na igreja fluminense. Calley batizou crianças na Ilha da Madeira. No Brasil, seu entendimento mudou. E por isso vem a nossa tradição de sermos credo-batistas, batizar somente crente professante, adulto professante, né? Então, isso foi. Mas houve uma discussão nesse sentido, né? Na igreja fluminense, Calley se recusou a batizar, a batizar filhos de católicos romanos, assim, nem pensar. E essa também foi a posição de Simonton no Brasil. Isso precisa ser dito, hein? Isso precisa ser dito. Simonton, o missionário presbiteriano, também se recusou a batizar, a não batizar, a aceitar o batismo de crianças no contexto do catolicismo romano. Presbiterianismo inicial no Brasil aconteceu exatamente assim. Então, eu estava dizendo, então Calley se recusou a aceitar o batismo e teve um caso específico que ele ainda gostaria de rebatizar uma pessoa que ele havia batizado quando criança na Ilha da Madeira. Teve essa discussão. A igreja fluminense chegou à conclusão que aceitaria, assim, faria uma concessão aos batismos infantis dos presbiterianos e dos evangélicos, mas nunca aceitar o do contexto do catolicismo romano. Isso aconteceu. Então eu estava dizendo que eu nasci presbiteriano e esse foi um dos pontos que me tirou do presbiterianismo, né? E eu me recordo bem de uma discussão entre uma pessoa e o pastor, meu pastor na época, falecido recentemente, de saudosa memória, pastor Eudes Ferreira de Oliveira, de uma cidade chamada Várzea Alegre, lá perto de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. E aí teve uma discussão num culto doutrinário, alguém perguntando assim, né, pastor, tem algum exemplo de criança sendo batizada no Novo Testamento? Aí ele disse, não, exemplo específico não tem, mas tem exemplos assim, batismo de uma família, toda a casa foi batizada. Aí o irmãozinho insistiu e disse, mas me dê um exemplo de um batismo de um recém-nascido. Aí ele começou a se irritar um pouco, né? Olha, irmão, não tem, mas nós temos batismo assim de toda a casa. Aí o irmão inventou de insistir de novo. Pastor, mas me dê só um exemplo de um batismo de recém-nascido. Aí, nessa hora, ele já não aguentava mais e disse, olha, irmão, nós não vamos mais tocar nesse assunto. Se a Bíblia diz que toda a casa foi batizada, se tem lá macaco, papagaio, periquito, foi tudo batizado. E foi assim que ele encerrou a questão da discussão do pé do batismo. Ivanilson. Concordaria com você. Concordaria com você. Meus irmãos, fiquemos de pé.
Claro que alguém poderia me perguntar assim, pastor, você seria um pastor presbiteriano? A resposta seria assim, eu ficaria em maus lençóis. Eu ficaria em maus lençóis. Eu estou pensando num contexto extremo, sabe, Neide? Contexto extremo, eu vou para um lugar, tem uma igreja presbiteriana, uma igreja boa e tal. E como fica, né? Eu ficaria em maus lençóis. Eu teria profunda dificuldade em fazer aquilo que não acredito. Imagine, fazer aquilo que não acredito. Seria apenas uma questão política. Então, o melhor seria contribuir de maneira ali a dar suporte, sem assumir as funções principais. Seria a coisa coerente a ser feita para alguém que pensa como eu. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu povo reunido. Esses filhos teus que tu chamaste, dentre gentios, estes filhos de Abraão, estes verdadeiros filhos de Abraão, aos quais tu deste tua graça, aos quais tu incluíste para serem beneficiários do sangue da nova aliança que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Joadete.